Boa tarde, menino. Vou começar aqui e vou mostrar para vocês a tela do Moodle, né, que é o tópico 3. Então, eu coloquei para vocês os links dos dois encontros, estava aqui, ó, do Moodle, às 14 horas de hoje, dia 6 de outubro. O plano modular, o arquivo, que é a programação, tanto o plano modular quanto a carta de navegação. O ideal é que se coloque sempre a carta de navegação, mas o planejamento do que vai ser esses 15 dias de Moodle, a aula, né, o vídeo da aula, da técnica de preparo de solo, aqui o arquivo do primeiro encontro, aqui um texto para leitura, na verdade, fiz um resumo, e eu colei aqui esse resumo aqui, ó, no texto, ó, as imagens ela não aparecem, e ao mesmo tempo deixei o link, se você clicar aqui, você pode fazer o download, e aí as imagens irão aparecer. Fiz de uma forma um pouquinho, para ver se iria aparecer, e não apareceu as imagens, somente o texto quando eu copiei e colei. Então esse é o texto para leitura que eu deixei, é um texto que eu fiquei horas preparando, tem algumas coisas muito interessantes aqui, adicionando ao que foi falado na aula. As questões de múltipla escolha do primeiro encontro e o fórum da primeira encontro, né, que eu expliquei para vocês. Vocês têm lá um arquivo que eu já coloquei para vocês no grupo também, que se chama um manual, né, de épocas de plantio. Então eu pedi como exemplo de fórum que você selecione uma cultura para a região centro-oeste, que é onde vocês estão sediados, o estado de Goiás, apresentar qual é o período, os meses da safra. Por exemplo, algumas culturas têm uma safra, duas, três, e aí tem denominações, nomes específicos, descrever esses nomes. E aqui o 4, que é a questão propriamente dita. Quer dizer, na safra 1, no centro-oeste, a cultura do algodão, a época de plantio é de tanto a tanto, e a época de colheita é de tanto a tanto, de janeiro a fevereiro, de março a outubro, coisas do tipo. Então é bem simples, bem fácil, só escolher a cultura, e é para que vocês, o objetivo é mais que vocês entendam aonde buscar essas informações sobre época de plantio. Isso aqui para culturas, né? Vocês vão fazer uma matéria chamada Culturas Anuais, e aqui ela vai ajudar vocês a entenderem a época que vocês forem plantar. Então, se vocês forem técnicos agrícolas em qualquer região do país, vocês vão ter comportamentos, épocas de plantio e épocas de colheita diferentes. Então, para projetos, para implantação da cultura, para entendimento sobre o cultivo dessa espécie, então aqui é um ponto importante. Eu achei também um manual de recomendação de adubação, que é o tema da aula de hoje. Adubação, o tema da aula de hoje tem muito conteúdo, particularmente. Então vai ser calagem e adubação, eu vou começar falando sobre isso. E aí, sobre esse encontro 2 que começa agora, eu peguei e já adicionei um vídeo falando sobre cálculo de calagem, aqui falando sobre a importância da calagem. Então são vídeos 5 minutos, 10 minutos, e aqui um vídeo, 3 vídeos numa sequência, onde ele ensina como calcular a adubação nitrogenada. Então, para nitrogênio, existe uma forma de cálculo. Como calcular, aí usando como modelo a cultura de arroz, a adubação potássica, que é o potássio, o K, o N, o K e o fósforo, né, o P, que ele ensina como calcular. Coloquei 3 vídeos aqui. E na aula de hoje, eu vou falar sobre adubação e calagem dos solos, que é isso aqui, tá? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Boa tarde para quem chegou agora. Deixa eu ver quem está aqui na sala. Deixa eu deixar isso aqui. Então, boa tarde para os 8 sobreviventes, o Arthur, o Luiz Eduardo, o Matheus Henrique, a Samara, o Vitor e a Wilka, tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E aí, qualquer dúvida, vocês coloquem, eu vou deixar o chat aqui do lado, na tela do lado, e aí vocês podem adicionar qualquer dúvida, ou podem desabilitar o áudio, né, e me chamar.
para interromper alguma coisa que vocês não entendam, tá? Deixa eu ver. Então, nesse segundo encontro, né, do módulo 7, né, da disciplina de agricultura geral, eu vou falar primeiro sobre calagem e depois sobre adubação dos solos, né? Lembrando que a calagem é uma forma de suplementação de altas concentrações de teores de hidrogênio, concentração hidrogeniônica e concentração de alumínio, que é tóxico. Então, eles vão prejudicar a absorção de nutrientes. Então, a calagem e a adubação, eles são intimamente ligados. Então, eu vou falar um pouco sobre quanto tempo que você deve dar entre fazer a calagem e ter as respostas, as adubações, os 3 nutrientes principais. Eu vou ficar concentrado entre nitrogênio, fósforo e potássio. A relação que tem para que a aplicação de calcário, né, ela tem influência no processo de neutralização do hidrogênio e neutralização do alumínio. É isso que ela faz, tá? Então, a aula é essa. É importante saber que a calagem ela tem como função principal os solos, naturalmente, os 75% dos solos brasileiros são ácidos no seu sistema natural. E que essa acidez, esse solo não corrigido, ele é responsável por perdas de até 70% da produção. Lembrando que essa perda da produção é porque a planta não consegue absorver os nutrientes por causa da concentração hidrogeniônica elevada nos perfis onde você desenvolve a planta. Outra característica importante dessa história da acidez do solo é o fato do subdesenvolvimento. A raiz não se desenvolve. E se ela não se desenvolve, se ela não se aprofunda no perfil do solo, ela não vai absorver os nutrientes. E logo, isso é uma explicação do porquê que existe essa perda de produção ou produtividade das culturas. Então, a calagem ela tem como objetivo, um alvo principal, como eu sempre falo para vocês, a neutralização. Então, deixar neutro a ação do hidrogênio, deixar neutra a ação do alumínio, prejudicando a absorção de nutrientes da planta. Então, a forma de aplicação é a mais simples, e é a mais importante. A forma de aplicação é muito mais importante do que a quantidade que é aplicada de nitrogênio. Então, alguns autores falam a respeito disso. Então, tem muitas relações de épocas, de períodos muito secos, de você deriva do processo de aplicação. Vou mostrar algumas fotografias que isso acontece, no sentido de você recobrir, distribuir as toneladas por hectare desse insumo, né? O calcário é um material alcalino e esse material alcalino ele tem alguns desses tipos diferentes. Eu vou falar para vocês hoje os tipos diferentes de calcários e gessos, né? Que basicamente são os 2 grupos de insumos utilizados para neutralização de hidrogênio e alumínio. Alguns eles percolam no interior, como é o caso do gesso, e outros eles ficam na superfície, dependem do homem ou de operações de revolvimento do solo para incorporar esse calcário no solo. Quando a gente fala de calcário hoje, a gente vê uma grande frequência das propriedades utilizando o calcário como insumo, e a gente sabe, como eu falei para vocês, a inexistência, o não uso de calcário na agricultura, ele tem uma relação muito, muito forte com a perda de produtividade. Mas, se hoje é tão frequente, ele nem sempre foi assim. O que aconteceu para que o calcário fosse utilizado? Aí vem a questão das políticas do governo, né, do Estado, que nos representa. O Estado nas diferentes instâncias. Estado federal, na posição do Estado federal, estadual e os municípios, né, o município. Em 1970, houve uma política pública que até hoje, em que a agricultura fez com que, desde 1970 até hoje, 3,5% houvesse uma ampliação da produtividade para as mais variadas culturas. E um dos fatores, é claro, que a elevação da produtividade não pode ser só atribuída a um único fator, são múltiplos os fatores, múltiplas as tecnologias, mas uma delas é a aplicação de calcário na agricultura.
Mas o que fez essa questão desse uso frequente, como a gente vê hoje, é o acesso, barateamento a uma política chamada Procal, em que o governo subsidiou uma forma de que o produtor pagasse, basicamente, o transporte do calcário da fonte, das fábricas, onde as rochas foram trituradas, até os produtores. No passado, essa distribuição e esse acesso no Brasil inteiro, nos vários campos de produção, eles não eram tão frequentes. E isso aconteceu em 1975, por esse projeto chamado Procal, uma política pública para estimular a calcareação das áreas agrícolas, e isso teve um efeito que até hoje a gente recebe essa herança, um efeito positivo. E quanto mais o sistema radicular se aprofundar, maior é a absorção de água e nutrientes. E lembrando que, se um solo é ácido, a raiz, pelo fato da acidez, isso vai prejudicar a proliferação e desenvolvimento das raízes das plantas. Lembrando que as raízes, uma raiz de uma planta, ela tem 3 zonas: uma zona de absorção, uma zona pilífera, uma zona suberosa e a coifa. E é na zona de absorção, os pelos de absorção presentes, jovens, que se multiplicam, que vão absorver, essa zona que vai absorver água e nutrientes, e essa zona vai ser sensibilizada a partir do momento que aquilo que envolve essa raiz está repleto de cátions de hidrogênio e alumínio. Além dessa questão da neutralização que a gente fala, dos efeitos de permitir o desenvolvimento radicular dessa planta, que esse vegetal vá em busca desses nutrientes no perfil em uma maior profundidade, isso é muito benéfico. Lembrando que existem micorrízas que fazem isso, lembrando que existem micróbios presentes na rizosfera que produzem hormônios e que estimulam a multiplicação das raízes das plantas, e que vão fazer com que essas raízes se aprofundem no perfil. E que tenham esse sinergismo, essas interações com relação à absorção de nutrientes, e que logo vai ter uma folha mais vigorosa, vai produzir maior quantidade de frutos, porque consegue ter um aporte nutricional mais adequado. Mas, além disso, o calcário e todas as suas fontes que são aplicadas na agricultura, o agricultor ele pode utilizar fontes diferentes do calcário calcítico, do calcário dolomítico. Tudo vai depender do que ele tem acesso na sua propriedade, o que é mais próximo. Às vezes ele tem um local que faz uma fábrica próxima que tem outros insumos e ele pode utilizar, e que é barato pelo fato de não gastar, já que a questão do transporte é o ponto mais importante a respeito desse insumo. Então, o calcário é o insumo mais utilizado, e além dessa neutralização, o cálcio e o magnésio são importantes para que a planta absorva para o solo. Lembrando que tem muitas plantas que vão expressar sintomas de déficit, né, tanto nas folhas, quanto nos frutos, quanto nas sementes, raízes, quando você não coloca o aporte adequado de nutrientes. Cálcio, magnésio, nitrogênio, fósforo, potássio, manganês, boro, todos esses nutrientes, eu vou falar daqui a pouco quais são, todos esses nutrientes, eles são afetados pelas plantas. Então, o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio seriam os 2 principais tipos de calcários utilizados. Boa tarde, Sandra, seja bem-vinda. A composição química dos calcários mais utilizados, e o calcário com baixo poder residual. Então, isso existe, né? Para as culturas de ciclo curto, a necessidade que ele neutralize com um poder muito mais rápido. Então, você precisa utilizar um calcário com baixo poder residual e alto PRNT, tá? E para as culturas de ciclo longo, você necessita utilizar um calcário de elevado poder residual. Ou seja, você vai precisar que ele neutralize isso com o tempo. Então, quanto maior for o efeito de neutralização no decorrer dos meses em que você aplica, melhor pelas características de desenvolvimento da planta, né? O caso da cana, frutíferas, plantas perenes, plantas de ciclo longo, né? Não só perenes, café, né? Isso vai acontecer. É essencial que você possa fazer essa aplicação e que tenha essa diferença de acordo com um índice que vem no rótulo do saco
do calcário, que é o PRNT. É claro que, assim como para nutrientes, a tema da aula de hoje, ele tem uma conexão com adubação e calagem, com análise de solo. A gente falou na última aula sobre procedimentos de coleta, sobre a amostragem desse solo, amostragem composta, envio dessa amostragem para um laboratório para ele elaborar estratégias de elaborar um laudo de análise físico-química desse solo. Basicamente, em geral, é mais comum os laboratórios fornecerem esses dados. E a biológica são um ou outro laboratório que dá sobre a questão de população microbiana. A análise do solo é essencial para a tomada de decisão para a aplicação de calcário. Então, tanto calcário quanto adubo, que são as duas vertentes da aula de hoje, as informações para a tomada de decisão e cálculo da quantidade necessária para realizar a calagem, para realizar a suplementação de nutrientes do solo, deve ser baseado na análise química e física do solo, ou análise do solo. Aqui são alguns dos tipos, né, de calcários que nós temos na natureza. O calcário magnesiano, uma versão da rocha. Todo mundo sabe que o calcário é uma rocha em que, na indústria, ela passa por um processo de quebra, de transformação, em que ele vai ficar num outro tipo de granulometria. Então, tem o calcário utilizado para calcário, uma rocha sedimentar, o calcário dolomítico, e aqui o calcário calcítico, a rocha já triturada, né, que seriam os dois tipos de calcários mais utilizados na agricultura. Né, um rico em cálcio, o outro rico em magnésio. Aqui, calcário de gruta, né, as grutas, elas normalmente se formam, das estalactites, estalagmites, eles normalmente têm relações geológicas com rochas calcárias. E vocês vão observar alguns tipos desses materiais em que você pode utilizar rochas como fontes para serem trituradas e utilizadas para neutralização. Tá? Esses dias eu vi uma metáfora muito interessante. Você tem lá um tipo de componente alcalino usado com sal de fruta, eu não lembro qual que é. Quando você tem problemas de acidez no solo, você toma alguns componentes químicos que têm uma função muito próxima do que é o calcário para o solo, né? O calcário está para o solo, assim como esses sais que são utilizados, essas substâncias são utilizadas para neutralização e redução da acidez do estômago, tá? Então, o calcário conquífero, né, um outro tipo, calcário coralífero, formado nos oceanos, calcário de recifes, né, recifal, e aqui o calcário preto são algumas das vertentes, variações, e que cada um vão ter formas de reação, de neutralização com velocidades maiores e menores, tá? Outros tipos de calcário, calcário agrícola, calcário calcinado agrícola, a cal hidratada agrícola, cal virgem agrícola. O tempo de neutralização dos calcários é muito variável, né? Então, olhem aqui, ó, de 25 a 75 dias, o calcário calcinado, ele teve o mesmo tempo de incubação e neutralização. Ó. O pH aqui foi de 7 a 7,35 na área. O calcário dolomítico ficou de 6, né, que seria o ideal, né? De 5 a 7 seria um ponto de neutralização para as culturas, eu vou mostrar daqui a pouco, seria uma faixa de pH importante. Esses valores são valores de pH. Então, com 25 dias, com 75 dias, né, vocês vão ter os pontos. Então, tanto 25 quanto 75, vocês vão ter o mesmo comportamento. A escória, né, teve valores muito próximos, seriam resíduos das fábricas, né, que são produzidas de calcário, e o gesso, que tem essa função de você aplica na superfície, ele lixivia e ele vai neutralizar hidrogênio e alumínio em profundidade. Então, quando você vai colocar, se você tem como objetivo colocar uma planta que tem um sistema radicular mais profundo, utiliza-se gesso como fonte no solo para neutralização de hidrogênio e alumínio e proteger esse perfil em profundidade. Então, gravem bem na cabeça de vocês. Gesso, neutralização de alumínio em profundidade. Calcário calcítico, calcário dolomítico para neutralizar hidrogênio e alumínio em superfície. Então, a mobilização desses dois tipos de calcário é
é um pouco reduzido, né, comparativamente com o gesso. Então, você tem essas proporções, essas relações entre esses dois calcários. Algumas empresas, eles misturam calcário calcítico e dolomítico, para quê? Para que você tenha simultaneamente, além da neutralização de hidrogênio e alumínio, um aporte de cálcio e magnésio também para esse solo, para essa planta, já que cálcio e magnésio é considerado um macronutriente, ou seja, a planta absorve em grande quantidade, tá? Então, quando a gente fala de macronutriente, planta absorve em grande quantidade. Micronutriente, a planta absorve em menor quantidade. Mas ambos são essenciais para o desenvolvimento da planta, para que as células, as partes que compõem a célula vegetal, o processo de desenvolvimento vegetativo e reprodutivo, ele percorra de uma maneira que ele tenha um sucesso, tá? O pH, então, aquilo que eu falei para vocês, a faixa de pH ideal é de 6 a 7, e isso vai influenciar a absorção de nutrientes se você não fizer a absorção. Então, aqui são os comportamentos de nitrogênio, né, enxofre e boro. O máximo de potencial de absorção é quando está na faixa de 6 a 7. O alumínio, né, sempre vai reduzir quando você está na faixa de 6 a 7, uma faixa mais neutra. Aqui, o pico máximo, né? Então, aqui ferro, cobalto, manganês, zinco, gosta de um período, a disponibilização dele é maior com a acidez, assim como o alumínio, mas os demais nutrientes, fósforo, o pico máximo de absorção é quando está dentro dessa faixa. Essa imagem fala da mesma forma, tá? Então, só chama a atenção, isso aqui são micronutrientes, né? Desculpa, cobalto, manganês, zinco, ferro, eu acho que é também micronutriente, não lembro. Quanto mais vermelho o solo, mais ferro ele possui, tá? Então, cloro e molibdênio também, ele tem essa história, ele gosta, aqui esse nutriente está ligado à história, a planta absorve mais se ela estiver numa condição básica. Então, esse aqui é a faixa ótima, aqui é a faixa não desejável para as culturas, no que diz respeito à disponibilidade de nutrientes, tá? Quando alguém pergunta para vocês, técnicos agrícolas, nitrogênio afeta a absorção de nutrientes? Sim. E esses dois gráficos é a mesma coisa, né? Só uma outra representação. Gostei dessa história do pH ideal aqui, mas eles absorvem e você tem uma absorção máxima quando você tem a faixa de neutralidade. É isso. Neutralidade é 6 a 7. Gravem bem isso na cabeça de vocês, tá? Quando a gente faz essa calagem, existem vários sistemas, vários implementos, sistemas manuais. Então, algumas culturas elas estão num relevo muito acidentado, né? Algumas espécies perenes, algumas espécies frutíferas de clima tropical e temperado. Às vezes a estrutura que faz parte, a necessidade que você faça uma adaptação. Aqui, sistemas de aplicação de calcário, ao invés de você espalhar de uma maneira mais homogênea na área, você coloca diretamente no pé, né? Por um sistema mais manual. Então, aqui ó, na cova e aqui em cada cova de café. Também é um sistema mais econômico de aplicação. E aqui é a aplicação nas linhas de cultivo, quando você tem espécies que são distribuídas, né, plantas de cultivo extensivo. Então, você tem que parar para pensar, quem vai decidir isso? Ou é o técnico, ou é o agrônomo, dos procedimentos, dependendo da cultura, você vai ter ou uma forma ou outra de aplicação. Às vezes você tem uma máquina em que a distância entre as linhas é muito grande, às vezes você faz de propósito uma distância maior, só para que o trator passe no meio dessa linha e que você não tenha, quando você tem uma lavoura muito extensa, e que você possa fazer essa aplicação de calcário direcionado. Então, existem algumas adaptações e inovações tecnológicas para reduzir o esforço do trabalho manual no campo, né? Então, aqui uma outra ilustração do processo de aplicação de calagem na superfície, e a chuva é um elemento extremamente importante. Lembrando, se for gesso que aplica, a água da chuva vai ajudar a lixiviar, que é levar esse cálcio, levar esses componentes do gesso para o interior, em profundidade no solo. Caso contrário, a chuva vai levar
na área, na porção do perfil do solo que vai ser útil para o sistema produtivo. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? Alguns sistemas, aqui ele tem, eu vou mostrar daqui a pouco, ele tem um sistema de giro, ele tem como se fosse uma corrente, como se fosse ela vai trafegando, né, nesse formato de carregador, né, dessa carreta que carrega o calcário, ele vai carregando para não precisar de uma pessoa para jogar nesse ponto. Então, ela, por gravidade, vai caindo nesse miolo, nessa parte central, e essa correia vai trazer para uma circunferência chanfrada, acho que ela tem quatro elevações em que ela vai girando e vai jogando e espalhando calcário. Então, aqui é um outro processo. Assim como existe deriva, ou seja, deriva é a perda do alvo da aplicação de moléculas de pesticidas, né? Fungicidas, inseticidas e herbicidas. Quando você faz uma aplicação, né, uma pressão na bomba de aplicação, você pode, as moléculas do jato não atingirem a planta, não atingirem o alvo. E quando ela atinge um outro alvo, essas nuvens viajam para outros locais, isso se chama deriva. Então, da mesma forma que acontece com produtos agropecuários, também acontece com calcário. Então, isso aqui é um momento em que você vai ter uma deriva, um pouco dessa fumaça vai levar uma quantidade de calcário que não vai atingir o alvo. Ah, mas calcário é muito barato, professor. Ele não tem problema. É mais barato por causa daquilo que eu falei para vocês. O que você paga é a questão do transporte. Tudo vai depender da cultura, mas nós estamos falando de toneladas por hectare de um insumo que é pago, que faz parte do custo de produção. Então, não é uma questão de ser barato ou caro, faz parte, vai sair do bolso, vai ter que ser pago, e quanto maior as áreas que você tem de cultivo, maior vai ser o gasto. E se existe gasto, logo você tem que ter uma medida de contenção de desperdícios. Quando a gente trabalha com uma empresa, se você é responsável, profissional dessa empresa, é importante que você racionalize, que você pense formas de conter, estratégias de contenção de desperdício. E deriva de calcário é desperdício. É jogar dinheiro fora e não atingir o alvo necessário, que é a superfície desse solo. Quer seja no sistema de plantio direto, quer seja no sistema de plantio convencional ou mínimo, enfim, solo coberto ou solo não recoberto. Existe aplicação também em cima da palhada desse calcário, que depois ela vai se depositando na superfície. Tá? Aqui outro sistema, como vocês viram, de aplicação. Então, quando você tem um outro modelo de cultivo, uma espécie vegetal diferente, você tem uma aplicação de calcário de uma maneira diferente, aqui em linhas, né? E aí você vai colocar a espécie de planta. Então, eu acho isso muito inteligente, uma pessoa que pensa, para que eu vou espalhar, para que eu vou neutralizar se o sistema radicular ele vai ficar localizado numa determinada região, né? Então, são formas que você tem que imaginar, e aí a pesquisa, a ciência, a inovação de você enxergar esses aspectos e tentar o fazer sempre da mesma forma, nem sempre vai gerar os mesmos resultados, mas quando você faz diferente, ele pode duplicar os resultados, assim como pode ter um resultado negativo, e você vai aprender também com isso. Então, a questão da ciência, a questão da experimentação, a questão do olhar cuidadoso, né, para enxergar estratégias para conter ou melhorar, tornar o seu trabalho mais eficaz e tornar você essencial naquela propriedade. Isso é o que a gente chama de profissionalismo, isso que a gente chama de responsabilidade técnica de você, um técnico agrícola. E agora a gente vai falar logo sobre adubos. Aqui é a mesma pauta que está lá no vídeo, então o exemplo é a mesma coisa que está no vídeo. Então, para a gente calcular calcário, como que a gente faz como que a gente calcula? Então, a necessidade de calcário, NC, é igual a CTC, a capacidade de troca de cátions, ou catiônica, vezes V% V2, que é a saturação de bases desejada. Isso é o que cada cultura vai pedir. Então,
a concentração, a saturação de bases é a quantidade de nutrientes que existe naquele solo. Então, cada cultura ela tem uma exigência, soja, feijão, milho, e aí você vai buscar em compêndios. Eu vou passar para vocês depois um manual de recomendação. Então, você vai buscar em manuais de recomendação de adubação e calagem, em que lá vocês vão encontrar o V% desejado para cada cultura. Então, ele tem para todas as plantas cultivadas. E aqui, o V1 é a saturação de bases atual. Aonde obtém esse V1? Esse V1 obtém da análise química do solo. Tá bom? E esse PRN, ele vem no rótulo dos sacos do gesso, ou quando você compra esse PRNT, que é característico, né? É um poder relativo de neutralização total, tá? PRNT, poder relativo de neutralização total, ele vai ter valores em que você vai colocar, e a partir do cálculo dessa operação, você vai ter a quantidade em toneladas por hectare de calcário que você vai aplicar. Tá ok? Então, lá da análise de solo, o V% e o CTC são as informações importantes que você vai utilizar, ó, CTC e o V1, que você vai utilizar para cálculo de calcário. E o V2 é que você vai tirar dos manuais, que são literaturas, manuais de recomendação de calagem. Então, existe um manual de recomendação, você vai procurar o manual que é mais próximo da cidade onde você está, do estado onde você está. Eu me lembro que quando eu estudei fertilidade do solo, que é a disciplina que cuida disso aqui, eu morava no estado do Paraná, eu sou paranaense, eu fiz faculdade na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e lá não tinha um manual de recomendação. E aí o que a gente utilizava era o manual de recomendação de Santa Catarina, que é o estado mais próximo. E aí pegava esses valores para o cálculo e fazer a recomendação de calagem, tá? Então, aqui eu peguei, hipoteticamente, uma informação, um valor de CTC de 8 centimol por decímetro cúbico, seria o valor que você vai colocar. Se não for dado na análise, tudo vai depender do laboratório, se ele não der o valor em 8 centimol, der um valor em milimol por decímetro cúbico, você vai multiplicar a PRNT por 10. Mas nesse caso, já está com o valor, por isso que eu coloquei o valor de 8, tá? Então, a CTC é igual a 8, então, o V% da cultura desejada, né, é de 65%, e o V% aqui da análise foi de 35%, dividido pelo poder relativo de neutralização do calcário que você está aplicando, que era 90%, tá? E aí ele deu um valor de 2,6 toneladas por hectare. Aí aquele equipamento, esses equipamentos, você deve calibrar para cada 1 hectare, você distribua a quantidade de 2,6 toneladas por hectare, tá? Então, normalmente, vocês vão ter essa forma de calcular o calcário para realizar a aplicação. Com relação à calagem e gessagem, foi o que eu falei para vocês, né? Então, você realiza a calagem para culturas em que o sistema radicular é mais raso, mais superficial, 30, 40, 50 centímetros, e quando você tem um sistema radicular mais profundo, em que você precisa neutralizar esse solo, você precisa utilizar o gesso, precisa fazer a gessagem. Ok? Gesso para plantas de sistema radicular mais profundo, gravem isso. Calagem para sistema radicular mais superficial, soja, feijão, milho, né? Gessagem para culturas, café, para árvores, fruteiras, citros, que tem um sistema radicular mais vigoroso e mais profundo. Aqui que eu falei para vocês, né? Então, essa esteirazinha que tem aqui, ó, desse calcareador, por gravidade, o calcário vai caindo e ela vai trafegando até aqui. E aí, esses dois discos, eles vão girando. É uma das formas de aplicar o calcareador, de fazer a aplicação no campo, tá? Então, eles vão ficar... Aqui ele tem, né, um hidráulico que ele vai girar e que vai dar essa energia, né, oriunda do diesel do trator. Então, o trator conectado, ele vai fazer com que essa caçamba que carrega o calcário, ela distribua nas diferentes áreas, né? É claro que eu não falei isso, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês sobre uma ação simultânea, né? Não existe
existe plantadeira e calcareadeira, mas existe plantadeira e adubadeira, né? Então, em que a semente vai ficar numa posição do perfil do solo, o adubo não pode ficar próximo da semente, por causa do efeito que o adubo vai ter, então, de salinização. Então, é mais ou menos, depois eu falo sobre isso, deixei isso, senão eu vou confundir vocês. Vamos falar só sobre calcário. Então, esse é o equipamento, um dos equipamentos utilizados para a aplicação de calcário, e aí a gente pode chamar de calcareador. Aqui uma outra fotografia, né? Então, os tamanhos, as dimensões, se você é um produtor que tem uma área muito grande, talvez você tenha uma caçamba de um tamanho maior, ok? Aqui, né, um formato mais cônico, né, para áreas menores, e que vai ter também um sistema de distribuição aqui. A fotografia que eu falei para vocês é a elevação, a marcha de ferro, e vai caindo o calcário aqui, a esteira vai carregando para cá e vai distribuindo esse calcário pela área. Ele vai girando, é claro que esse giro não pode ser, ele tem que ser calculado para que nem falte, nem caia em excesso o calcário, que você possa utilizar isso na sua propriedade. Aqui são quais são os componentes químicos que tem os calcários, né? Os principais: calcário calcítico, calcário dolomítico, e aqui eles têm cálcio e magnésio, né? Ambos, né? Aqui no calcário calcítico mais cálcio, e aqui calcário dolomítico, ele tem uma posição quase que igual do magnésio. Lembrando que também existem formulações onde misturam o calcário calcítico e o dolomítico. Então, só para vocês verem essa tabela, né, que é de um autor, ele dá destaque para os dois tipos de calcário e para o gesso, né? E aqui o gesso, só o componente ele não tem magnésio, o que ele mais tem é o carbonato de cálcio, é que o óxido de magnésio como componente, tá? Então é o sulfato de cálcio, 2 vezes hidratado. O calcário calcinado pode ser o carbonato de cálcio, o carbonato de magnésio, né? Aqui é calvígeno, né, CaO, e aqui o óxido de magnésio, o hidróxido de magnésio, o hidróxido de cálcio, tá? São os elementos, a caracterização química dos calcários utilizados na agricultura. Pronto. Então a gente acabou a primeira parte da aula de hoje, né? Tô atrasado 10 minutos. Agora, na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre adubação. E a adubação é dar comida para as plantas, dar os nutrientes necessários. A gente vai dar ênfase para os principais, mas eu vou falar um pouquinho qual é a nomenclatura a respeito desses nutrientes, ou seja, esses compostos inorgânicos. Vocês estão fazendo química, né? Então, são compostos da química inorgânica, em que a planta absorve e transforma esses compostos em moléculas orgânicas. Então, aí começa a química orgânica, que faz parte da composição dos seres vivos, né? As moléculas que fazem parte das composições de vegetais e animais. Então, a maioria dos solos necessitam dessa complementação, né, de um reajuste para suplementar a quantidade de nutrientes para as plantas. E todo cultivo existe uma exportação, então não esqueçam disso. Você plantou soja, depois que passa a safra, aquele solo ele perdeu aqueles nutrientes porque eles foram exportados para a composição do tecido da planta. Então você necessita fazer, numa próxima estação de cultivo, uma suplementação ou uma adubação para repor essa exportação promovida pelos vegetais, pelo vegetal que você está cultivando, ok? Então, os nutrientes, eles podem ser macro ou micronutrientes. Os macronutrientes, eles podem ser chamados de macronutrientes primários, quem são? Nitrogênio, N, fósforo, P, e potássio, K, chamados de NPK, e os macronutrientes considerados secundários seriam o enxofre, o cálcio e o magnésio. Todos eles são cálcio e magnésio oriundos da pauta que a gente falou agora há pouco sobre calcário. Tá? Os micronutrientes, eles podem ser o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, molibdênio, zinco, carbono e hidrogênio. Então, eles podem ser aplicados de maneira
veiculados de uma maneira sólida ou líquida. A gente vai falar sobre adubação daqui a pouco, a pulverização, adubação foliar, né? Daqui a pouco, só um pouquinho. Então, eles executam funções essenciais para o metabolismo, para o desenvolvimento, a composição de parede celular, membranas plasmáticas, organelas importantes, composição, por exemplo, o DNA, que fica no núcleo das células do vegetal, é composto entre vários compostos. Fósforo é um elemento importante. Cálcio, ele vai estar relacionado à estrutura da parede celular dos vegetais. Enfim, e todos esses nutrientes vão exercer funções essenciais para o desenvolvimento. E a falta deles vai fazer com que a planta ela expresse um sintoma típico. Então, existem alguns padrões de sintomas decorrentes dos excessos ou da falta do déficit de macro e micronutrientes. Tá? Então, existem padrões para o milho, para a soja, vocês estudam isso no curso de agronomia e nutrição com maior profundidade. Aqui a gente não tem tempo para poder estar trabalhando sobre isso, mas vocês podem buscar na internet, olhar, vocês já devem ter visto isso, quais são os sintomas de déficit de fósforo, de potássio, de nitrogênio, do milho, da soja, do trigo, do feijão, né? As respostas das plantas aos excessos ou déficits. A adubação nitrogenada, olha que interessante, a adubação nitrogenada, ela é parcelada, ela é dividida, então é uma adubação de plantio, depois ela é fracionada, colocada de cobertura, chamada. O nitrogênio é importante, muito importante para o ciclo vegetativo do vegetal, e há necessidade que esse nitrogênio seja aplicado em períodos chuvosos. Olha que interessante, né? O professor mesmo, burro pra caramba, nem tinha me tocado disso. Eu tenho um pé de morango que estava bem viçoso, e aí agora é um período de seca, e aí eu, em casa, eu só apliquei algumas gotas de ureia. Ureia é um tipo de adubo nitrogenado, em que ele vai dar mais vigor para as plantas. E eu sempre fico molhando. E aí, passou 3 dias, a planta secou, né? Porque ela não consegue, o estresse que está sendo provocado por essa questão do clima ser muito quente, ela evapotranspira muito, ela vai absorver essa água, e se essa água estiver carregada de íons de nitrogênio, ela vai sofrer problemas de salinidade, ela vai desidratar, e aí a planta morre. Então, se você aplicar muito próximo, a quantidade errada e essa história do período do ano para aplicação dessa adubação de cobertura, isso vai ter um reflexo para o desenvolvimento do vegetal. Tá? A adubação de fósforo e potássio ela é feita em uma única adubação, então os outros é uma única aplicação no momento do plantio. E existem fertilizantes mais baratos que atendem às necessidades da cultura e do produtor. Não é porque o fertilizante é mais caro que a planta vai absorver mais. Não é uma relação de proporcionalidade. Então, todos os fertilizantes que estão sendo comercializados, aquilo que está escrito no rótulo, né, a lei, né, do consumidor, ela serve para isso. Se existe tantos por cento do componente, esses componentes devem estar presentes, devem serem disponibilizados no momento que você aplica o solo. Então, quando a gente fala de adubação, de suplementação, existem resíduos, e eu falei já para vocês da importância que tem. Existe a agricultura orgânica, que a base dela é o uso de todos os recursos e resíduos que você maneja, e esses resíduos podem ser com alta relação CN ou com baixa relação CN. Estercos de galinha têm baixa relação CN, e as palhadas, elas têm alta relação CN. Você mistura os dois, então um que tem grande fonte de micróbio, que é o esterco, ele vai ajudar a decompor, e isso vai produzir, no momento que você decompõe, você vai ter a exposição do humus, e esse humus vai conter nutrientes. É claro que esse produto final da decomposição desses resíduos animais, resíduos vegetais, dos excrementos de animais, das fezes dos animais, vocês vão ter, dependendo da composição da fonte, vocês vão ter quantidade de nutrientes variáveis. Então, vocês podem fazer uma suplementação mista, envolvendo adubação orgânica com adubação química, onde os componentes químicos vão disponibilizar nutrientes para a planta, se existir uma baixa quantidade de nutrientes nesse humus, nesse composto produzido utilizado como adubação orgânica.
E além da adubação orgânica, que a gente viu, a adubação é suplementação de nutrientes através dos resíduos vegetais. Então, qual é a alimentação? É essa variabilidade que vai ter de quantidade de nutrientes para absorção. É claro que propriedades de porosidade, propriedades físicas, propriedades biológicas, uma adubo orgânica é essencial. E isso vai ter um reflexo na melhoria, você vai incorporar mais micróbios no solo, vai melhorar a absorção da planta dos nutrientes. Mas eu posso ter um adubo com excelente qualidade microbiológica, com excelente qualidade de transformação física do solo, mas ele ter poucas quantidades de nutrientes. Por quê? Porque a matéria-prima utilizada para decomposição era fraca. Ela não tinha tanto nutriente. Então, posso suplementar. Como? Fazendo análise de solo e calculando cada um desses componentes para o meu composto orgânico. Então, posso também eu sou um viverista, eu sou um produtor de mudas, meu substrato é a minha matéria, é o coração do meu negócio. Então, eu posso fazer suplementação de nutrientes nessa adubação orgânica. Então, a história, né, da adubação química, né, são compostos químicos e nada melhor do que essa imagem para representar essas moléculas. E aí é importante que a gente saiba que quando eu coloco um adubo muito próximo dessa planta, ele vai ter, as células dos vegetais, existe o que a gente chama de você já deve ter estudado isso em biologia, uma relação de osmose. Então, o que acontece entre ambientes? Existe um ambiente hipotônico, um ambiente hipertônico. Vamos imaginar assim, o ambiente hipertônico, ele tem muita concentração de sais, concentração do soluto. E dentro do vegetal, ele tem muita água. Então, essa folha, ela entra em contato com a luz, ela perde vapor d'água, e o que vai fazer com que essa raiz absorva a água é a evaporação dessa água que sai pela folha. Agora, nós estamos num período muito frio, muito quente, então ela vai ficar absorvendo, eu preciso disponibilizar isso. E aí, quando ela fica murcha, significa que esse solo não contém água, e eu preciso colocar água para que ela absorva. Se nessa água que eu estou colocando encontra-se dissolvidos nutrientes em grande concentração, ela vai matar, porque o ambiente está hipertônico. Então, na verdade, o que deve existir é uma relação isotônica, né? Então, não pode ter diferença, porque a água ela vai trafegar de um lugar para outro. O que vai acontecer se eu colocar o adubo muito próximo dessa raiz? Ao invés dela levar água para a folha e cumprir com os processos fisiológicos, ela vai jogar água para dissolver esse sal que está muito próximo aqui, tá? Então, e isso vai fazer com que ela desidrate. Então, ela morre por desidratação no momento que você coloca um fertilizante muito próximo do vegetal. Por isso que você, em algumas circunstâncias, primeiro faz a aplicação, mas por que o homem no cultivo extensivo faz as duas? É para você economizar operações, né? Operações e que a semente fique próximo da adubo. Então, existem equipamentos em que, numa posição do perfil do solo, nesse ponto fica o adubo e aqui fica a semente. Então, esse adubo vai dar tempo dele, a água chegar nele, ele se dissolver, e a semente vai chegar próximo. E aí é colocada uma quantidade exata que não vá prejudicar o desenvolvimento do sistema radicular. E que ela vai absorver essa solução do solo ali próximo, que esse nutriente vai dissolver. Vai dar tempo para esse componente sólido se dissolver e ela poder capturar esses íons. Ok? Essa questão da adubação e as plantas, imaginem, se eu pegar cada um de vocês e colocar dentro de um tanque repleto de sal grosso, vai acontecer um efeito muito próximo. O corpo de vocês vai eliminar água para o ambiente, porque o ambiente é muito hipertônico, ele tem muita concentração de soluto, tem muitos sais, e aí vocês vão desidratar, o corpo de vocês vai desidratar, você vai perder a água para esses ambientes. É isso que vai acontecer com essas plantas. Tá? É isso que acontece com o indivíduo. E é a mesma coisa que eu estou falando dessa relação salina de aplicação de fertilizante sólido com as plantas. Outro ponto importante da adubação é que esses componentes, esses metabólicos que são dissolvidos, quando você aplica em quantidades excessivas, isso vai ser perdido. E a planta não absorve, ele vai ser perdido. A água das chuvas pode lixiviar, levar alguns desses componentes químicos para os lençóis freáticos e alguns desses subprodutos da adubação nitrogenada e de outras adubações,
eles podem ser precursores de câncer. Então, eles podem prejudicar a fauna e a flora. Por isso que existe essa questão, essa discussão filosófica dos sistemas de produção convencional e o sistema, não só, talvez seja errado falar filosófico, mas uma discussão sobre a premissa básica, sobre consequência de um mau uso. Então, na verdade, é isso. Eu também considero a questão da adubação química, a questão do uso de pesticidas, uma questão de mau uso e uma questão de cuidado técnico, né? De você ter um profissional que saiba utilizar esses insumos a seu favor. Então, é aquela coisa na vida, né? Se você bebe água demais, você pode morrer. Se você come demais um determinado chocolate, você pode morrer. Então, tudo é uma questão... A toxicidade está relacionada na dose para você observar o efeito. Tá? Aqui, processos de adubação direcionada e otimizada, né? Ao invés de você espalhar o adubo por toda a propriedade, como vocês viram, né? E que adubo é muito mais caro que calcário, é importante frisar aqui, adubo químico ou orgânico, né? Aqui você tem um direcionamento na cova para algumas culturas. Eu acho que isso aqui é batatinha salsa, esse pomar aqui. Aqui os sistemas de adubação, né? A gente sabe que a adubação foliar é um processo de aplicação de nutrientes via vegetal. Então, até esse momento, estou falando sobre relações de nutrientes, de neutralização do solo, onde o órgão de absorção é a raiz. Aqui, agora, numa adubação foliar, nós temos a absorção através das folhas. E aonde através dessas folhas? No verso das folhas existe uma abertura chamada estômago. E é através dessa abertura estomática que as plantas vão absorver esses nutrientes. Mas a quantidade de absorção, né, a eficácia de absorção, alguns nutrientes absorvem mais ou menos. É muito reduzida comparativamente com o sistema radicular. Então, existem iniciativas promissoras de uso de formulados, de moléculas, de produtos comerciais para tentar fazer suplementação de micronutrientes, de macronutrientes, através de adubações foliares. Então, por onde, se alguém perguntar para vocês, por onde as folhas absorvem os nutrientes? É através dos estômatos, que é uma abertura natural. E da todes, possivelmente também, que é uma outra abertura que fica nos poros das folhas. Então, esse processo de aplicação de nutrientes nas folhas do vegetal, ele tem uma absorção total, que pode ser passiva e ativa, com a utilização desses nutrientes por toda a planta, não se limitando a uma terapia local da folha, suprindo as carências nutricionais em qualquer lugar da morfologia da planta, né, que ele está querendo dizer, mas ele tem essa questão de absorção, os gases, eles entram através do CO2 na planta para a fotossíntese, que é extremamente importante, ele vai entrar pela abertura da folha, tá? Uma outra aplicação que a gente vem encontrando dos fertilizantes foliares é para as caudas de fungicidas, inseticidas e fungicidas, então você vai ter essa dupla função. Então, melhoria de tenacidade, propriedades de adesão da cauda, elas são melhoradas com a aplicação de muitos fertilizantes foliares. Então, você não achem estranho se nas formulações, se vocês observarem na prática, a aplicação de fungicidas utilizando misturas de fertilizantes líquidos, né, para adubação foliar. Então, isso é muito comum. Então, a adubadeira, né, você tem também, é muito parecido com a calcareadeira, né, e aqui manual, né, você distribui a semente, esqueci, marreta. Alguém sabe o nome disso aqui? Tem um nome popular. Você pode pôr semente e aqui o adubo. Vocês lembram? Vamos ver se vocês estão acordados agora. Matraca, isso. Muito obrigado, Marco Antônio. Você é um gênio. E aqui o que eu falei para vocês, né? É uma prática, para calcário você não encontra isso, porque você precisa que dê um tempo para que ele reaja no solo, para depois você fazer a aplicação de adubação. E aí você tem a adubadeira e a plantadeira, né?
em que você vai ter uma porção que vai cortar esse solo, vai jogar essa semente numa posição superior e num outro ponto vai adicionar o adubo. E à medida que ela à medida que ela cresce, o tempo que ela tem para desenvolvimento da raiz verdadeira, o adubo vai se dissolver pela água. Então, é extremamente importante, por isso que você necessita de água, tanto para que o adubo seja eficaz, tanto quanto essa semente germine. Aqui eu fiz um plantio de algumas espécies vegetais, espécies nativas, elas às vezes demoram meses para germinarem. E as plantas que são cultivadas, elas germinam de imediato, a partir do momento que ocorre essa hidrólise da semente, no momento que ocorre essa hidratação dessa semente. Tá? Então, a água é um elemento fisiológico essencial. Se pudesse falar, vocês, como técnicos agrícolas, existem muitos componentes que são importantes para a produção, mas, sem dúvida alguma, sem água, nada é possível. Água irrigada, né, para uma agricultura irrigada, ou água oriunda de períodos chuvosos dos sistemas agrícolas, tá? Então, nós temos água, temos nutrientes, temos as questões fitossanitárias, tudo isso são fatores que vão se entrelaçar e que vão explicar o porquê ou não essa planta produzir. Então, aqui são alguns exemplos, né, de adubos nitrogenados, né, a partir da amônia que é absorvida pela planta, os subprodutos que vão dar origem aos diferentes, né, que as fábricas transformam, lembrando que tem nitrogênio na forma, no ambiente atmosférico, existem formas de você produzir, diferentes formas de produzir, diferentes fontes de nitrogênio. Não só nitrogênio, olha que interessante aqui, ó. Aqui ele fornece nitrogênio e cálcio, ó, nitrogênio e potássio, NPK, né? Aqui é nitrogênio e fósforo. Então, dependendo da fonte, você vai ter um comportamento para a espécie vegetal. Essa fonte de transformação, né, ela dá origem a 3 fontes nitrogenadas. E assim esse é o cardápio. Você é um técnico agrícola, você vai fazer um formulado. O que é um formulado? Você pode comprar pronto, ou você pode misturar o nitrogênio, o fósforo e o potássio, calcular separadamente as quantidades, e aí você vai fazer as quantidades de nitrogênio que possuem, utilizar as diferentes fontes. Então, você vai ter uma fonte de nitrogênio, uma fonte de fósforo, uma fonte de potássio, e vai produzir um adubo formulado, em que você vai calcular a quantidade necessária para a área com base na análise de solo. Eu tenho 3 áreas. Nessas 3 áreas, eu tenho 3 resultados diferentes. Lembrando que eu deixei o vídeo para vocês a respeito da adubação de nitrogênio, fósforo e potássio. Como fazer? Em que vocês vão escolher essas fontes de acordo com uma série de fatores. Dinheiro, com a disponibilidade, se você tem alguns dessas fontes de nitrogênio também fazem um efeito do calcário, ou eles acidificam, ou eles basificam o solo. Então, são as fontes que vocês podem utilizar. Então, como eu falei do nitrogênio, também tem para o fósforo. Então, essas são as fontes de fósforo que vocês podem utilizar para as formulações dos adubos, né? NPK. Um adubo formulado é NPK. Gravem isso na cabeça de vocês. E aí vocês vão ter, ó, tá vendo como tem pouco nitrogênio? Ó, pouco, ou 16, ó, diamônio. Tem amônio, tem nitrogênio. Ó, monoamônio tem nitrogênio. E aqui é a quantidade de fósforo que você vai utilizar para calcular, né? Lembrando que esses componentes têm outras substâncias químicas também. São substâncias que têm misturas, não só o elemento puro, né? E aí outros, ainda sobre adubos potássicos, aqui alguns exemplos, e aqui a quantidade de nutrientes, só para exemplificar, de potássio que as plantas necessitam. Olha a quantidade de potássio que soja requer, 39,95 perante os outros nutrientes. O consumo, né? Então, ela exporta do solo 39,95. O milho, café, né? Soja é o maior de todos, né? E outras culturas aqui. E aqui, ó, com relação aos adubos, né? Agora, com relação ao fertilizantes que nós temos fertilizantes mistos, né? Com mistura de nitrogênio, fósforo e potássio, fertilizantes simples, né? Contendo um só componente, e aqui algumas matérias-primas para a produção de fertilizantes ou a base de nitrogênio, de fósforo, de potássio, e aqui algumas matérias-primas
que vão servir pela indústria, né, para a produção desses adubos formulados em NPK. Bom, então, ó, 2 minutos atrasado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falei um pouquinho rápido, mas se vocês tiverem dúvida, eu estou tendo um cuidado muito grande de fazer os resumos de tudo isso que eu estou falando para que vocês consigam ler com mais calma depois. Isso é um elemento muito importante para a formação profissional de vocês. Eu espero que vocês assistam o vídeo, revisem esse vídeo. Eu espero que vocês leiam o texto, façam as questões de múltipla escolha, façam com cuidado e carinho as questões do fórum, e que isso vai ter um reflexo muito importante para a formação profissional de vocês. E os 4 vídeos que eu coloquei para vocês sobre calagem, como fazer a calagem, como fazer cálculo de nitrogênio, fósforo e potássio, eu fiquei só nesses 3, mas existe também para os outros nutrientes, os cálculos. Mas vão seguir basicamente a mesma ideia. Isso vai ajudar muito no futuro de vocês. Então, como técnicos agrícolas, como profissionais habilitados para trabalhar com a agricultura, isso vai ser um grande diferencial profissional de vocês a partir do momento que vocês conseguem entender e ter esse conhecimento relacionado, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, o Marco Antônio, o Arthur, o João Messias, o Luiz Eduardo, o Matheus Henrique, a Samara, a Sandra, Vitor, o Wilca. Eu sempre falo isso. Quando a gente está dando aula aqui, vocês são a sala que mais vem gente para nos ouvir. A gente também, né, depois a gente tem a história dos acessos, né, não é obrigado você estar presencial. Na verdade, essa questão presencial é mais para vocês tirarem a dúvida. Mas obrigado muito pela atenção de vocês e a presença de vocês. Beleza? Alguma dúvida? Então, até a próxima, pessoal. Tudo de bom para vocês e boa semana. Uma boa tarde para o senhor, professor. Valeu, para você também. Com Deus.